E aí, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem nesse período que nós estamos passando. Essa vai ser a mensagem de quarta-feira, uma oportunidade cedida pelo pastor para estar meditando junto com vocês. E eu gostaria de trazer uma palavra em Mateus, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14. Essa parábola conta o seguinte, que o rei havia feito uma festa e estava tudo preparado. E ele mandou chamar os convidados e dizer, olha, está tudo pronto, é só vir e celebrar. Mas os convidados não foram. E ele insistentemente, nesse convite, os convidados recusaram, eles não quiseram ir, cada um foi fazer as suas coisas, cada um foi cuidar do seu cotidiano e não foram para a festa. Então, o rei, em sua indignação, ele, depois de ter destruído as cidades, depois de ter se irado contra essas pessoas que foram chamadas para poder celebrar as bodas do filho dele, ele chamou pessoas que não haviam sido convidadas e pediu para que todos os cantos, todos os lados fossem chamadas as pessoas para que participassem da festa do casamento do filho dele. Nessa questão, aconteceu que o rei, andando pelo salão, encontrou uma pessoa que não estava se vestindo adequadamente para a festa. E o que aconteceu com essa pessoa? Foi expulsa, né? E Jesus, nessa parábola, fala que ele foi expulso para as trevas, onde ali havia choro e ranger de dentes. Eu queria dizer uma coisa. Você foi convidado. Portanto, vista-se como convidado. Nós fomos chamados para sairmos das trevas e entrarmos na luz, e estarmos na luz e manifestarmos a luz. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Pai em Cristo. Nós fomos chamados para termos comunhão plena com Deus, a comunhão total com Deus, totalmente restaurada, totalmente restituída daquilo que nós fizemos com que ela saísse, com que ela fosse quebrada, com que essa aliança com Deus fosse quebrada. E nós temos essa oportunidade hoje. Além disso, nós somos chamados para darmos valor àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Que essa questão espiritual é mais valiosa do que a própria vida. Só que muitas das vezes, nós não nos portamos como convidados. Nós nos comportamos como penetras nas festas, né? E quando você se comporta como penetra, a primeira coisa que você tem é receio de fazer qualquer coisa que possa trazer algum destaque para você. Deus não te chamou para você ser um penetra na festa das bodas. Ele te chamou para você ser convidado. Então para de se comportar como penetra. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não é capaz. Para de dizer que você tem medo. Para de dizer que você tem vergonha. Para de dizer que é muito difícil para você. Porque o rei te chamou. E quando o rei te chama, ele te dá todo o traje, ele te dá toda a capacitação, ele te dá todas as instruções que são necessárias para você se portar na festa. Então, muitas das vezes, eu e você nos comportamos como pessoas que não foram convidadas. Existem pessoas, né, no âmbito geral da igreja, que foram chamados para fazer várias coisas, que foram chamadas para orar, que foram chamadas para interceder, que foram chamadas para cantar, que foram chamadas para pregar, que foram chamadas para ministrar cura e libertação, e estão se comportando como se elas não fossem convidadas. Você foi convidado para fazer alguma coisa. Você foi convidado para celebrar as bodas. Então, pare de recusar esse chamado. Pare de recusar os convites. Pare de recusar aquilo que Deus já colocou na sua mão para você fazer. Porque haverá um tempo em que essa recusa vai haver uma expulsão. E Deus não coloca ninguém como penetra.
na festa das bodas. Porque os penetras com certeza vão ser descobertos, vão ser lançados fora. Mas também não adianta você ser convidado e você não se comportar como tal. O que eu quero dizer é o seguinte: seja digno daquilo que Deus chamou para você ser. Seja digno daquilo que Deus chamou para você fazer. Assuma o papel daquilo que Deus mandou você assumir. Porque talvez você olhe para a igreja, talvez você olhe para a situação, sei lá, do país, talvez você olhe para a situação da sua casa, talvez você olhe para a sua própria vida e você se questiona por que tá tão ruim, por que a igreja tá tão fria, por que o trabalho tá tão desgastante, por que a minha própria vida tá uma insatisfação. É que talvez você não assumiu aquele papel que Deus mandou você assumir. É que talvez você não se considere convidado. E às vezes você veste qualquer roupa e vai na festa mesmo assim. Só que ao invés de você ser percebido, você vai ser expulso. Existem coisas que nós olhamos para a nossa vida e nós nos questionamos e nós perguntamos, que vem aquele desânimo, que vem aquela tristeza, que vem aquela indignação, mas muitas das vezes pode ser que nós não assumimos aquele papel que Deus mandou a gente assumir. Se a igreja, sei lá, tá fria, se a sua família tá complicada, se existem coisas na sua vida que você não tá conseguindo ver uma certa solução, você já pensou um pouquinho a respeito do papel que Deus mandou você exercer no meio no qual você está? Existem pessoas que Deus mandou fazer tantas coisas, mas essas pessoas têm medo daquilo do que os outros vão pensar, têm medo de perseguição, têm medo de ser julgado, têm medo de mentiras. Mas o rei que chamou. E quando o rei chama, ele protege, ele te instrui, ele faz toda a capacitação acontecer para que você venha exercer aquilo que ele chamou para você fazer. Então talvez existam coisas que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, no trabalho, na igreja, na faculdade, que você vê que não está fazendo sentido, porque talvez está faltando uma peça, e a peça talvez seja você. Então, reflita isso. Você foi convidado. Você foi chamado para a festa. Então se vista como convidado e desfrute. Seja digno daquilo que Deus chamou para você fazer. Porque se você não exercer, você vai ser expulso da festa. Se você não exercer o seu papel de convidado, se você não der valor àquilo que Deus está te chamando para você fazer e você fizer nada a respeito e deixar a continuar as coisas conforme elas estão e Deus te chamou para você fazer com que um ambiente seja transformado pela renovação da mente das pessoas, através de você, se você permitir essas coisas continuarem acontecendo, você vai ser expulso da festa. Porque Jesus disse o seguinte: quem não é por mim, é contra. Não existe neutralidade no reino, não existe vou fazer depois, não existe chama alguém melhor do que eu. Então, o Senhor te convidou para a festa. Se porte como convidado. Senão, você vai ser expulso. O Senhor te chamou para fazer algumas coisas. Não passe o bastão. Foi você que Deus chamou. Faça enquanto há tempo. Porque as coisas vão ser requeridas. Talvez você esperasse uma mensagem de consolo, talvez você esperasse uma mensagem de ânimo, mas nada mais animador do que um confronto. Então repense como você tem exercido o seu papel de embaixador do reino de Deus, como você tem exercido o seu papel como ser humano em todas as áreas da sua vida e reflita sobre o que Deus tem falado para você fazer e você não tem feito. Ainda dá tempo. Você foi convidado.